Olá, é um prazer estar de volta com você para mais uma edição do nosso podcast Sem Papas na Língua. Eu tenho dito aqui para você que eu faço esse trabalho de jornalismo há mais de 60 anos. Eu estou batendo na casa dos 80, não vou esconder o jogo não. Mas é uma alegria enorme fazer esse trabalho, saber que você está aí do outro lado para acompanhar uma conversa que sempre é muito interessante, porque eu trago pessoas para você que são ricas de história e de informação que vão enriquecer você. Vai fazer você sentir orgulho de ser rondoniense, vão te dar informações da nossa terra, da nossa Rondônia, que você não tem, que pode ser útil para o teu negócio, para desenvolver aquela ideia que está adormecida na cabeça. Nesse sentido, eu estou trazendo hoje para você um jovem dirigente da área ambiental. Ele não nasceu em Rondônia, mas ele é beiradeiro. Chegou aqui menininho, conhece a nossa terra, a sua família já rodou o interior do estado, viu como as coisas se desenvolveram, por fim se fixaram em Porto Velho, bebeu água do Rio Madeira, comeu jaraqui frito com farinha d'água aí, ó. Te apresento o doutor Antônio Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos. Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos, advogado e secretário de Estado da Secretaria do Meio Ambiente de Rondônia, a famosa SEDAM. Tem gente que adora SEDAM, mas tem gente que não gosta muito não, viu, doutor Marco? Acontece, né? A secretaria... O que é que o senhor disse para os que gostam? Continue gostando mais? Continue gostando. O senhor está fazendo coisa boa para eles? Continuarem se orgulhando? Estamos lutando todos os dias para ter o que determina na Constituição, um meio ambiente equilibrado. Somos uma Secretaria de Desenvolvimento, lutamos para termos um desenvolvimento do Estado de Rondônia, fazemos licenciamento, luto todos os dias para acelerar o licenciamento. Sei que às vezes não consigo, às vezes trava um pouco, nós temos algumas burocracias necessárias e algumas dificuldades, mas lutamos. Bom, e para aqueles que não gostam muito da SEDAM, que dizem que a SEDAM é uma máquina de arrecadação do governo do Estado, eles têm alguma fatia de razão? Não concordo, não. A Secretaria, ela cumpre a lei brasileira. E temos lá a questão do Código Florestal, das leis ambientais que têm que ser cumpridas. E muitas das leis foram feitas já dos anos 90 para cá, contrário a uma mentalidade da criação do Estado à época. Eu sempre digo que a gente tem que respeitar sempre a história, mas não adianta, também tem que respeitar a lei. O Estado foi criado com aquela metodologia de integrar para não entregar. Então você ganhava a terra, e aqui foi o maior projeto de assentamento do Brasil que deu certo. Rondônia é a reforma agrária que deu certo. E deu-se terra, as pessoas tinham que desmatar, tinham que abrir. Hoje a conversa é diferente, o Código Florestal está aí, nós podemos desmatar 20%, 80% reserva legal. Com exceção de quem fez anterior ao marco temporal do desmatamento, que é 22 de junho de 2008, que aí tem outra regra. E muitos não gostam porque a SEDAM implica com quem desmata mais do que a lei determina, ou quem tenta ter terras em áreas que são áreas protegidas do Estado, por lei protegidas. Infelizmente, eu tenho que atuar. É uma determinação de lei que eu atue. É o caso do Parque Estadual Guajará-Mirim, que agora, no ano passado para esse ano, fizemos a desintrusão do parque. Estamos vendo já o projeto para reflorestamento do parque e ele vai voltar a ser, como nunca deveria ter deixado de ser, o nosso parque estadual, com as finalidades que a lei determina. Nós vamos falar mais sobre essa questão da desintrusão dessas áreas, aí, principalmente das 11 áreas criadas no último dia, no último minuto de mandato do governo Confúcio Moura. Vou fazer uma correção, que as pessoas gostam de falar, as 11 reservas do Confúcio. Quando não são 11, são 9. 2 já tinham sido criadas, ele meramente regulamentou. Mas a APA e a FERS, a Área de Proteção Ambiental e a Floresta Estadual,
de rendimento sustentável, Rio Pardo. Essas foram criadas por outra lei. Ele meramente regulamentou, mas ele criou 9 reservas. Mas nós vamos nos entender nesse assunto daqui a pouquinho mais. Antes eu gostaria de ouvir do senhor, eu acho que o senhor tem essa informação, qual é a área que Rondônia tem para a produção e que está ocupada produzindo? Porque nós temos áreas degradadas. Eu não tenho de cabeça. Que, digamos assim, são áreas ainda aptas, né, a ser recuperada, a produzir e tudo, mas não estão produzindo. E tem uma área ocupada produzindo. O senhor tem uma ideia? Não tem esse dado de quantidade, mas nós temos áreas que são privadas, mas que não poderiam estar sendo produzidas. Temos, que eram para ser reservas legais e que as pessoas desmatadas estão produzindo. E uma hora ou outra vai apertar o calo. A lei vai chegar nele. A lei vai chegar. O Ministério Público cobra, o Ministério do Meio Ambiente cobra, e não tem, vai chegando devagar, as ações vão acontecendo. Eu me preocupo hoje, a Secretaria se preocupa muito em diminuir o desmatamento e manter as áreas protegidas. Mas uma hora eu vou ter que entrar no que foi feito no passado. Então, É questão de prioridades do que a gente consegue fazer. Eu não vou abraçar o mundo. Eu tenho que eleger prioridades e fazê-las bem feito. Então, estamos fazendo. Então vamos lá, fazer um paralelo aqui entre o passado e o presente. O senhor tem toda a razão quando o senhor afirmou que era integrar para não entregar. Isso fazia parte de um plano de governo federal na época para proteger a Amazônia contra a cobiça internacional. E Sim. Não tinha como ter soldado em toda essa extensão. Então, os colonos, que o Teixeirão chamava de piotários, né, foram postos na Amazônia, principalmente nessa região amazônica que se veio ser o estado de Rondônia, como os guardiões, né, das terras brasileiras. E nesse entregar, de fato, a pessoa recebia o lote e tinha que, num prazo, não tinha muito prazo não, era 1 ano, ele já tinha que desmatar pelo menos 10 hectares, implantar uma lavoura, uma pastagem, inicialmente a lavoura de subsistência, em seguida permitia-se pastagem, e se ele não fizesse isso, ele perdia o lote dele ia para a redistribuição. Antes da gente falar do integrar para não entregar, vamos lembrar a história do Acre, que o Acre era um território boliviano que foi ocupado por brasileiros no final do século XIX, salvo engano, metade do século XIX para frente, na cobiça da borracha, e quando se viu, praticamente só tinha brasileiros. E aí eles, não contentes com alguns atos bolivianos, eles se rebelaram, e acabou que, para evitar um derramamento maior de sangue, o Barão de Rio Branco entra no jogo, é um grande diplomata, e acaba anexando como nosso território, comprando o território boliviano. Há um acordo. E o Brasil tinha medo de perder essas áreas para outros países. Não, vamos lembrar que em cima da América do Sul tem um território francês, que até hoje é França, a Guiana Francesa. Tem um território que era holandês, que é o Suriname. E tem um território inglês, que é a Guiana Francesa. Hoje era inglês, hoje é a Guiana Inglesa. País independente. Só não é independente a Guiana Francesa. E havia esse medo de europeus ou americanos ou outros povos, até mesmo colombianos e outros, invadirem parte do território e ficarem com ele. Até porque eles não quis esconder essa vontade. Nem sei se era grandemente a vontade de tomar, mas de dominar. Porque a discussão está posta até hoje, né? De se pegar a Amazônia e se transformar numa área de todos. É como se fosse as calotas da terra, né? Que cada um tem um pedacinho ali, né? Mas duvido que alguém queira a mata. O que se quer da Amazônia não está em cima do solo, está bem abaixo. Ah, tá. Sem nenhuma dúvida, isso para mim é bem claro. Bom, só para fazer justiça aos gaúchos que estão sendo penalizados com os recentes desastres climáticos extremos, o Barão do Rio Branco foi lá pacificar uma revolta conduzida por um gaúcho, por Plácido de Castro. Plácido de Castro, perfeitamente. Não é isso? Exatamente. E isso cria a ideia de eu posso perder meu território.
E de que então isso nós vamos falar com o olhar de 1930, 40, 50. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que, como os bolivianos não ocuparam a sua área, entregaram para os brasileiros. E aí o governo militar da época, né, usou essa estratégia para ocupar, senão correria esse risco. Vamos lembrar que o Ford já tinha tentado fazer a Fordlândia aí no Pará. Sim. E teve erros ali grosseiros da época, que hoje não se cometeria, culturais, econômicos e tudo mais, biológicos até. E eu vi uma vez a pessoa me falar que o Brasil quebrou a borracha porque foi para a Malásia. E eu perguntei, será que essa pessoa se ligou que o que quebrou a borracha não foi a Malásia? Foi o petróleo? Que você passou a produzir borracha de petróleo muito mais barato que a natural, em escala maior. Mas naquela época a borracha natural ainda era muito importante no mercado. Mas quando que a borracha cai preço? Quando eu consigo produzir de petróleo uma borracha com 4% do preço da natural. Porque eu produzo com escala. E isso mudou o mundo. Porque depois você vai ter outros produtos que foram acessíveis, como é o caso do plástico e outros, que vêm do petróleo, que era impossível ter essa escala com a borracha natural. Por essa razão é que a borracha quebra. E outra, eu falava que a pirateada da nossa borracha isso quebrou o Brasil, e eu brinquei. Eu não sabia que as principais coisas da economia brasileira eram brasileiros. Porque o que eu lembro, o café é africano, a cana-de-açúcar é asiática, a laranja é asiática, o boi não é brasileiro, o nosso principal gado é indiano. Então, assim, nós também temos a nossa economia baseada em produtos de fora. Sim. Então, inclusive o café esse ano em Rondônia alcançou marcas que eu, quando moleque, nunca imaginei que ia alcançar. Na verdade, o mundo todo deve aos aventureiros, né, aos Marco Polos, né? Com certeza. Aos Marco Polos, que levam a cultura daqui para lá, trazem de lá para cá e é por aí, né? Mas voltemos a Rondônia, né? Então, eu imagino que o senhor talvez tenha de memória o tamanho da área protegida do Estado. Se eu não estou enganado, é 42%, 43% do território estadual. É área protegida. Ou por terra indígena, ou por reservas estaduais, federais. Rondônia tem 49 áreas protegidas estaduais. Entre reservas biológicas, florestas estaduais, estações ecológicas e tudo mais. Então pode-se dizer que metade de Rondônia está para produção e metade de Rondônia está para proteção? Não, o cálculo é um pouquinho mais complicado porque eu teria também a reserva legal privada. Ele está para produção, porém não está. Ele é uma área privada, mas ela tem que ser protegida. Então, e nós temos também zonas que permitem mais, outras que permitem menos desmatamento. Mas o Estado, vamos dizer assim, eu diria que está 65% proteção, 35% produção. Bom, 80% de proteção, 20% para você produzir alguma coisa. Como não está se assentando mais ninguém em floresta, né? Então, essa preocupação praticamente não existe, né? A não ser recuperar aqueles 80% que foram desmatados no passado. Que quem desmatou até 2008 não precisa recuperar. Tem os limites, tem as regras, para pequena área, para grandes áreas e tal. E tem uma coisa, o que nós estamos tendo um problema ultimamente é com a invasão de áreas públicas. Como começou a ficar muito cara a terra, porque começou a ter uma escassez de terra, mais gente produzindo do que terra disponível. Tanto que eu vi fazendas e o pessoal falar aqui em Rondônia, fazenda de 400 milhões. Eu não acreditava que chegaria a esse preço uma área. E chega. Nós vamos ter que agora, a minha opinião, humilde opinião, seguir para uma maior tecnologia. Uso o exemplo da soja, quando ela chega ao Brasil nos anos 60, trazida pela Pagu, no Rio Grande do Sul se produzia 12 a 15 sacas por hectare. E ela tinha uma produção baixa mundial, que é em média 30 sacas, à época. Uma fazenda hoje que produz 40 sacas é uma fazenda de baixíssima produção, pois nós temos no Brasil fazendas que chegam a 160 sacas por hectare. Nos Estados Unidos chegando até 180 sacas, os recordes. Mas temos muito mais produção por hectare do que era no passado. Hoje nós conseguimos produzir carne
com confinamento, com qualidade, porque antigamente a carne tinha um sabor com a carne de confinamento. Porque a ração era uma qualidade menor. Hoje não, a ração tinha uma qualidade muito maior. Então conseguiu ter muito mais boi por área. O café de antigamente produzia muito menos, com qualidade muito inferior. Falava-se que o café Conilon era um café de baixa qualidade, usado para misturas. Para você quer vender um café em quantidade, aí você compra o Conilon, que é um café barato, e o arábico mais caro, e misturava. E hoje Rondônia provou que o arábico, o Conilon, o nosso robusto amazônico, é de qualidade, pois ganhou prêmios nos últimos 5 anos, e no último ano fechamos o pódio. O primeiro, segundo e terceiro colocado do melhor café do Brasil é de Rondônia. Então, com tecnologia de qualidade e quantidade produtiva, chegamos a um grande café, mostrando nossa força, sendo hoje, se não me engano, o terceiro maior produtor de café do Brasil. Com mais um diferencial. Tendo nesse pódio de qualidade etnias indígenas que não eram vistos nem como pessoas trabalhadoras. O índio era visto como um cara preguiçoso. Eu tenho algumas críticas a como se lida com os indígenas em forma geral. Na minha opinião, tem que tratar de igual para igual, dando oportunidades. Claro. Mas de igual para igual. Os indígenas do povo Paitê-Suruí produzem um café que a Três Corações compra e leva exportado como de primeira linha, e é de primeira linha, é sendo de primeira linha. Nós temos ali em Alvorada uma outra etnia, não vou lembrar agora qual a etnia, mas também de café de primeira linha, Mas é outra coisa interessante, não é só isso. Nós não temos só os cafés dos grandes produtores. Os primeiros colocados do Brasil são pequenos produtores, agricultura familiar, mas que hoje você vê pela qualidade, pelo preço agregado, que os filhos não saíram da fazenda morar na cidade, moram naquela pequena propriedade e conseguem ter boa qualidade de vida. Estamos lutando muito para ter um cacau de alta qualidade. Com o convênio, a Sedan participa dessa... Não somos os executores, não é a nossa função, mas participamos, junto a outros organismos, a Secretaria de Agricultura, a Fundação Rio Terra e outros, a ter um cacau de excelente qualidade. E o cacau pode se plantar em reserva legal. É uma fruta nativa. Não pode plantar em forma de monocultura, mas eu posso colocar cacau em reserva legal, não é proibido. A Bahia já mostrava isso no final do milênio passado. E todo mundo acha que o cacau é baiano, o cacau é amazônico. Não, foi daqui para a Bahia. Tu sabia que a Bahia é o segundo produtor de borracha do Brasil? Primeiro é São Paulo? Olha só. Parece que eu estou falando uma heresia. Já não é mais Amazônia, né? Não é Amazônia há anos. Porque lá se planta a seringa de forma igual na Malásia, em linha. Aqui não, porque nós temos pragas naturais da Amazônia. Por isso ela tem que ser consorciada com outras espécies para fazer uma barreira de proteção. Então, no começo do milênio passado, no final do milênio anterior ainda, a Bahia já fazia plantação de cacau no sistema de cabruca. Simplesmente limpava o mato ralo no meio da floresta e plantava. Né? Não é isso? E o cacau comporta, ele é uma árvore que comporta sombra. Comporta sombra. Bom, fazer aqui também um esclarecimento, quando a gente citou a etnia indígena, e o nosso entrevistado, com muita segurança e verdade, disse que é questão de oportunidade. E é verdade, o índio foi visto de uma forma, digamos assim, pouco elogiosa, né? Como uma pessoa preguiçosa, que não produzia nada. Produz sim. Ele é tão inteligente quanto eu e você, assim como o quilombola, assim como o negro, assim como a população periférica. Todos somos dotados pelo nosso Criador, você chama do nome que você quiser chamar, para mim é Deus, nós somos todos portadores de habilidades. Nós temos, eu acho que cada um tem uma missão aqui nessa terra, é só você buscar qual é a sua missão e ter a oportunidade que você desenvolve sua aptidão. Não importa a sua cor, onde você esteja. É uma questão, eu acho que a grande
a grande sacada ou a grande política, doutor Marco Antônio, seria de inclusão, não é fazer uma política para incluir, vamos fazer uma política de inclusão dos quilombolas, uma política de inclusão dos periféricos, uma política de inclusão dos pretos, dos pardos. Não, uma política de inclusão de todos, oportunidade igual para todos, colégio bom para todos, comida no prato de todos, direito à moradia para todos, segurança de ir e vir para todos. O que é que o senhor acha? Bom, pra mim, eu sou bem liberal, né? Na minha visão econômica, eu sou liberal. Agora, o Estado tem que dar segurança, é obrigação exclusiva dele, monopólio do Estado à força. Sim. Tem que dar segurança, não é obrigado a ser monopólio da saúde, mas é uma obrigação do Estado. Não vai ter como ter um hospital de referência em cada lugar. Isso é impossível, não existe. Nenhum país do mundo consegue fazer nos menores centros as grandes referências da saúde. Mas ele tem que ter um mínimo de qualidade, saúde, educação. E não pode ser seletivo, né? Nunca. Eu recuso o leito para você para dar para esse aqui. Não, isso aí é, né? É imoral a qualquer preço. O critério é a chance de salvação, a urgência. Quem vai dizer é o médico, na situação in loco. Claro. Mas o Estado tem que dar o mínimo de serviços dele. O que eu vou lembrar aqui de Rondônia dos anos 80 é de morar numa cidade chamada Costa Marques e muitos anos depois encontrei um rapaz que era de lá também, só que eu tinha saído na 3ª série de lá. Para Pimenta Bueno, razão da carreira do meu pai. E eu encontrei com esse rapaz no primeiro ano, de 2º grau, anos depois. E ele me contando que ele teve uma dificuldade monstra quando ele veio para Porto Velho, porque aquele obrigado a ter aula de inglês. E lá ele chegou à 8ª, lá desde a 5ª série. Todos os colégios, até públicos, tinham. E lá não tinha aula de inglês nem até o 3º ano. Então o cara terminava o 2º grau, se deixasse, sem ter uma matéria básica, que ia chegar no vestibular como obrigatório o básico. Então esse cara lá estava sem nenhuma chance de competição. Ele ia zerar numa matéria obrigatória e estava fora do jogo. Isso o Estado não pode permitir. Nós temos que dar oportunidades. E hoje com a tecnologia é muito mais fácil. Porque hoje, vamos supor, eu preciso de um professor de física. Não tenho. Sei lá, Extrema. Ou um distrito qualquer menor. Uma cidade menor, Seringueiras, um exemplo. Vou brincar aqui. Mas eu consigo muito bem pegar um professor de Ji-Paraná, de Cacoal, de Porto Velho, colocar ele na frente de uma câmera, ele em frente a uma TV, olhando a turma olhando ele, e ele dá a mesma aula que ele daria. Então eu consigo hoje pegar um professor e fazer o que não era possível à época. Hoje é. Hoje é possível você entrevistar uma pessoa, não ela estando no teu estúdio, com o celular na mão, você entrevista ela. O que era muito difícil nos anos 90, 80. Bom, hoje o senhor consegue resolver os problemas lá da área rural com o drone, né? Não só com o drone. Com a imagem do drone, imagem de satélite. Eu hoje, eu dou a dica, quem trabalha na área ambiental, advogados, engenheiros ou quem tem terra, que é necessário, procure um serviço nosso chamado Geoportal. Para não decorar muita coisa, entra no Google e dá um Google lá, Geoportal Sedan. Vai aparecer. E você consegue fazer a pesquisa por número do CPF, quem tem CAR, número do CAR. Você consegue comparar imagens de satélites, épocas diferentes. Nós temos imagens de 87 para cá. Inclusive a última, acho que é abril de 2024, bem atualizada até. E lá dá para ver. Nós temos um serviço que a Sedan disponibilizou esse ano passado, que é muito completo. E eu recomendo a quem trabalha na área, ou quem é curioso, verifique, dá um Google. Geoportal Sedan. Vai encontrar informações valiosas, né? A propósito disso, o INCRA vem fazendo um trabalho aí, claro, motivado pelos prefeitos, pelo governo do Estado, que estabelecendo uma parceria, porque embora tenhamos vivido nos últimos 5 governos de reforma agrária como bandeira principal, alimentando um MST, invadindo terra, para garantir terra para a pessoa. Quer dizer, acabaram com o INCRA, que era o órgão que dava sustentação a uma política de reforma agrária. Reforma agrária é o Estado escolher quem vai estar em cada área. Não é fazer o que se fez em governos anteriores, que na força quem chegar primeiro leva.
invasão de terra para reformar depois, você está dizendo, entre na força, que depois eu resolvo. Só que isso só gera guerra, conflito e desgraça. A citar o trágico caso de Columbiara, da fazenda, não lembro, não, acho que é Santelina. Santelina. E era um caso que nunca poderia chegar naquele onde chegou. Fez até aniversário recentemente, a imprensa foi trágico. Relembrou o fato. Tivemos 100 terras mortos, tivemos policiais mortos, são pessoas mortas, de um lado e de outro. Bom, de lá para cá, doutor, nós não tivemos uma quantidade morta no mesmo dia, mas se você juntar a quantidade que já morreu por conflito de terra no campo, parece que a gente está em uma guerra civil. Né? É horrível. Não pensar. Declarada, oculta, escondida, um biombo tapando tudo, né? Porque muita gente. Por isso que você permite a invasão, ou faz vistas grossas à invasão de terra, do outro lado não tem pessoas que vão aceitar aquilo. Vão se armar também. Vão resistir. Os dois lados vão se guerrear. E o resultado é só tragédia. Então, para isso, nós precisamos de regularização fundiária. Então, é nisso que nós estamos caminhando agora, né? O governador Coronel Marcos Rocha determinou uma comissão. O presidente dessa comissão é meu adjunto, Gilmar. O vice-presidente é o secretário de Patrimônio e Regularização Fundiária do Estado de Cepate, o Davi Inácio. E tem mais membros, inclusive da sociedade civil, a FETAGRO, a FAPERON, outros órgãos da sociedade civil fazem parte. E nós já estamos conversando em Brasília. Inclusive, essa semana o governador estava em Brasília para tratar disso, a repasse das glebas federais para o Estado, para que a Secretaria de Patrimônio, essa comissão, junto com a SEDAN e a Secretaria de Patrimônio, faça a regularização fundiária, não ambiental. Ambiental a SEDAN faz. Fundiária do Estado de Rondônia. E isso é um passo importante para segurança de quem produz, segurança do Estado, de saber quem está lá, caso eu tenha que ofertar uma multa, um embargo ou qualquer outra situação ambiental, para bem ou para mal, está ali. E segurança para o sistema bancário, que sabe para quem está emprestando dinheiro e quais são as devidas garantias. Segurança para quem produz, que sabe que vai ter o dinheiro no banco porque sua terra é legalizada, sua terra é sua, e se alguém tentar esbulhar, ele tem como provar fácil a justiça que é sua e pedir a reintegração. Então, a melhor saída é a regularização fundiária. E esse governo está preocupado. E a SEDAN está participando, não só através da mão de obra desses técnicos que o senhor citou, mas que tipo de atividade, de ação a SEDAN está tendo nesse processo? Bom, nós estamos hoje fazendo os levantamentos, tanto nós quanto a CEPAT, das áreas, e vamos pedir o repasse, dependemos do governo federal. Havendo o repasse, faremos a escrituração, o georrespaciamento todo e a escrituração em quem deve escriturar. O governo do Estado também está fornecendo mão de obra, né? Sem nenhuma dúvida. Hoje fornecendo servidores para o INCRA, que o INCRA não tem 4. A CEPAT cedeu 25 servidores, contratou 25 servidores para colocar no INCRA. O INCRA também tem um convênio com o Instituto Federal de Rondônia, o IFRO, que também faz um trabalho muito importante. É um trabalho a várias mãos. A SEDAN tem uma parceria com o INCRA, tem parceria com o Exército Brasileiro, nós queremos fazer a nova cartografia do Estado de Rondônia, completa. Vai custar um pouquinho alto, os valores são bem astronômicos, mas é necessário ter a cartografia do Estado. Como é que a bancada de Rondônia, uma bancada política com nomes, com projeção nacional, não consegue reverter essa situação do INCRA? Não consegue, não quer, ou o governo federal diz, nem vem com esse assunto que aqui não tem guarida? Vou tentar não ser tão contundente na crítica, mas vamos lá. Na análise. Primeiramente, nossa bancada é minúscula. Enquanto o Estado de São Paulo tem 72 deputados, nós temos 8. Sim. Que é conforme o tamanho da população. Segunda coisa que nós temos, vamos uma análise simples aqui. Nós estamos num governo que é contrário às políticas da nossa base de deputados, senadores. Com exceção do Dr. Confúcio, que tem um alinhamento político maior com o governo federal,
Marcos Rogério e Jaime Bagatro não têm. São declaradamente inimigos do governo federal. Ou adversários, não inimigos, adversários, oponentes. A bancada estadual, por regra, nossa grande maioria é de oposição ao governo federal. Com exceção ali, um outro nome, um ou dois nomes ali que se situam como centro. O resto eram líderes do governo Bolsonaro, vice-líder, que é o caso do Lúcio Moschini. O Thiago Flores, o deputado, foi um deputado que teve apoio do Bolsonaro quando prefeito. Os 4 do União Brasil são, tecnicamente, de direita, então nós temos uma certa dificuldade. Dá uma certa dificuldade no trato, diferente de outros estados que têm uma bancada mais alinhada. E isso é questão de prestígio do governo. Natural de todo jogo. Assim como no governo Bolsonaro, estados como o Maranhão tinham muita dificuldade de conseguir coisas do governo federal, por desalinhamento, é normal da política. Esse é o momento. Mas temos avançado muito bem, os deputados têm dado apoio, no limite que eles conseguem, têm dado apoio, eu não posso reclamar na nossa bancada, não. Bom, para a sorte de Rondônia, o atual superintendente está ocupando o cargo, acho que pela 3ª vez. O Flávio. O Flávio. Pessoa espetacular. O Flávio, ele é um pioneiro de Rondônia, foi contratado por Assis Canuto, lá nos anos 70, como técnico. O cara que ajudou a levantar e construir o Machadinho. Machadinho é uma cidade que nasceu das mãos do Flávio e do seu colega advogado, Dr. Lopes, que era do INCRA. Era o executor do projeto Machadinho. Eu lembro também de um outro advogado, na época, advogado do INCRA, o Pedro Sá Barbosa. Foi meu vizinho de condomínio, aposentou nos anos 90 ainda, aposentou muitos anos. Mas ele era do INCRA e ele conta histórias das criações dos municípios, que chegava ele mais um outro funcionário do INCRA e apontava: aqui vai ser uma praça, aqui vai ser a prefeitura, e o governo Jerônimo Santana vinha construindo isso. E ali se criou muitos municípios. Isso nasceu dos projetos de apoio urbano, né, os chamados NUARES, que foi uma figura criada pela Codaron, ainda no governo de Jorge Teixeira, e que avançou nos governos Jerônimo, até com Plana Flora e tal, né? Mas o Flávio, ele conhece bem isso e ele é aberto e até busca parceria para poder fazer essa regularização. Porque nós temos áreas de invasão que não é só destas áreas de reserva, né? Tem outras áreas que ficaram fora da reserva e que até hoje não foram regularizadas. Não, muitas áreas. Porque o governo federal cria o MST para fazer, mas fecha o INCRA para não fazer, né? Mas acontece também o quê? Faço crítica a muitos políticos de outroras, como alguns até atuais, vivem do caos. Enquanto eu não tenho essa pessoa devidamente regularizada, ela é dependente de mim. Então eu estou sempre ali dizendo que estou lutando por ela. Nós temos que regularizar e acabar com essa dependência. O cidadão tem que ter mais liberdade. O Confúcio dizia durante seu governo que Rondônia tinha cerca de 100 a 120 mil propriedades para regularizar. Recentemente eu perguntei a pessoas ligadas ao setor, essas pessoas me falam em 100 mil, outras me falaram em mais de 120 mil áreas para regularizar. Então veja, Rondônia chegou a essa imponência econômica que espanta o país e quem conhece em menos de 5 décadas. Bem menos. Em menos de 5 décadas. Não, já tem 43 anos que o Estado foi criado. Não, mas eu digo menos porque o Estado ele passa a ser uma potência mesmo, que ele dá aquela up, do metade dos anos 90 para cá. Sim, porque alguém tinha que estar derrubando as matas e plantando, né? Para poder eclodir, né? Primeiro você põe o ovo, depois você choca para o pinto nascer. A hora que o pinto nasceu foi nessa década, mas alguém lá atrás estava cuidando. Não sou contra o setor produtivo, antes que alguém diga, não, esse secretário é pró-meio ambiente. Não, sou pró-meio ambiente no sentido de cumprir a lei. O que tem que ser protegido tem que ser protegido.
Quando o cidadão destrói a sua fonte de riqueza, ele é burro. Quando uma pessoa destrói água, ele destrói sua fonte de riqueza, porque eu não planto, não crio nada sem água. E então luto pela preservação, luto pela manutenção de APPs. Não concordo com a reserva legal de 80%. Ok, é uma opinião minha, mas a minha opinião não passa de opinião. A lei diz 80, diz 80, e eu vou, na minha gestão, mandar cumprir a lei. Se um dia eu for legislador federal, porque não é o Estado que legisla, é a União, se um dia eu tentaria mudar essa quantidade, eu, pessoalmente, invocaria a Rondônia 50%. Acho que já é uma quantidade muito da sua boa. Mais razoável. Para 80% foi um castigo. Foi um castigo contra uma liberalidade que era do próprio governo federal. Não, e tem um outro detalhe, comparado à Amazônia... Que dizia que você pode derrubar 80%. Agora diz não. Só 20%. É só 20%, 80%. Não, mas veja uma coisa, fizeram isso para a Amazônia Legal inteira, como se, não o norte, que tem o norte mais o Maranhão e o Mato Grosso, que compõem a Amazônia Legal. Como se a Amazônia Legal fosse uma só. Eu sempre brinco, que Amazônia você está falando? O Acre biomas, né? E Rondônia é Amazônia, os dois. O Acre não pode ter uma usina hidrelétrica de médio porte, porque os rios que comportam usinas são navegáveis, então não pode ter usina. E os outros que não são navegáveis não comportam nem pequenas, mal pequenas PCHs, porque os rios não têm calibre. Porto Velho tem duas maiores, a da quarta e a quinta maior usina do país. E nós temos usina no estado inteiro, médias e pequenas, e a condição de construir uma em Tabajara, em Machadinho, no Rio Tabajara, que está encravada lá já há alguns anos. Infelizmente. Uma hora dessa destrava. A Binacional, que como Rio Madeira comporta 3 usinas, nos moldes com que foi feita a usina de Santo Antônio de Samuel, Santo Antônio e Giral, que é de passagem, não com acúmulo de lago maior. Comporta uma terceira, sem contar que se comportaria usinas no Rio Machado, umas 2 no Rio Machado. Há estudos que comprovam isso. Então, assim, outros rios comportaria também. O Acre não tem nenhuma. O Acre não tem pedra. A construção civil no Acre é cara, porque falta brita, pedra. Básico para construção. Eles vêm buscar pedra em Extrema. Tem que vir buscar pedra em Rondônia. A Pondoabunan toda fornece pedra para o Acre. E nós somos estados vizinhos. Somos estados vizinhos e não é a mesma Amazônia. Eu não posso comparar Rondônia com Roraima. Nunca. Roraima é 70% cerrado. O Amazonas é 100% Amazônia. Rondônia é 8% cerrado e 92% Amazônia. Bom, nós também temos um pedaço de Pantanal, né? Olha, oficialmente não. Oficialmente é de Amazônia, porém... Mas a gente tem ali a fazenda pública do governo que está lá, que eu vou lhe perguntar a respeito. Perfeito. Né? Aliás, já aproveito e pergunto, que antes a gente estava avançando falando de produção, que eu ia perguntar para o senhor se o senhor concorda que existe uma Amazônia inerte para produzir. Bom, vamos lá. Eu não concordo... Uma Rondônia, pelo menos, não concordo inerte. Com isso. Não concordo com isso. Só que eu acho que nós temos que investir mais em tecnologia. Vou dar um exemplo. Nos anos 70, acho que foi 60 ou foi 70, não vou lembrar agora o ano, a Chanel lançou um perfume com base numa madeira amazônica, o famoso Chanel número 5. E se cortava a árvore para extrair o óleo da madeira, uns chamam de cedro rosa, outros chamam de pau rosa. E era muito bem vendido, até que a Marilyn Monroe declarou que ela só dormia pelada, cheirando a Chanel número 5. E esse perfume explode e eles quase destroem as árvores da Amazônia. Essa árvore. Quase entrou em extinção. Hoje, eles avançaram em tecnologia e eles retiram dessa árvore, só das cascas e galhos, o óleo e produzem o perfume. E nós podemos aumentar a produção desse óleo, ou de vários outros, com tecnologia da Amazônia. O mundo clama por cheiros novos. Em sabonetes, em cremes, em perfumes. Por que não a Amazônia aí o senhor fornecer? Está apontando com uma economia para estas áreas de reserva. De reserva. Nós podemos produzir a castanha. É inadmissível pensar que o maior exportador de castanha do mundo é a Bolívia.
Sendo que ele não produz toda a castanha que ele exporta, ele compra do brasileiro. Nós poderíamos estar industrializando ela e exportando daqui. Sermos nós o maior exportador de castanha do Brasil. Nós poderíamos aumentar a produção de açaí. O senhor está falando aí da castanha, e eu fico me perguntando o porquê nós temos tantos empreendedores em tantas áreas, por que não se industrializa a castanha aqui? Já industrializamos. Ao invés de mandar para lá. Já existe. Outra coisa. Já existe. Por que nós não temos aqui uma indústria de fécula? Nós consumimos... A Amazônia é conhecida pelo consumo de mandioca. De mandioca, né? A tapioca amazônica. Você fala tapioca, você lembra da Amazônia. Você não lembra do Rio de Janeiro, de não sei de onde. Você lembra da Amazônia e um pedaço do Nordeste. Um pedaço do Nordeste. Mas vem lá da terra dos seus pais, não é? Vem do Paraná, não é verdade? Na feira nós vamos aqui comprar tapioca que vem do Paraná. As lojinhas de tapioca nas ruas, nas avenidas, é tapioca do Paraná. Por que o açaí consumido em São Paulo vai do Pará? Podia ser o de Rondônia. Nós temos ligação rodoviária. Falta para a gente ainda, falta um pouco, nós já começamos. Nossa indústria, eu não conhecia a indústria de Rondônia até virar secretário. Fiquei obrigado a conhecer. E sou um fã da nossa indústria. Nós produzimos arroz de qualidade, feijão. Produzimos, somos a primeira empresa a envasar azeitona no Centro-Oeste e Norte. É Rondônia. Temos a maior indústria de bicicleta da América Latina, Pimenta Bueno. Falta para a gente ainda avançar um pouco mais em algumas áreas. Essa área da bioeconomia, uns chamam de bioeconomia, eu chamo de economia da biodiversidade. Falta a gente avançar um pouquinho ainda. Falta. É devagar. O Zeca Pagodinho brinca devagar, devagarinho. Tem devagar até porque você... Mas o senhor vê alguma manifestação nessas rodadas de empreendedorismo e tal, de alguém pensando em investir nessas áreas aí da castanha, do açaí, vejo. Da mandioca aí com a tapioca? Na castanha eu via, tem a castanha Ouro Verde aqui em Jaru, se eu não estou enganado, que eles já estão exportando castanha, então é questão de aumentar, eles sentirem... A capacidade. O mercado consumidor deles, para eles poderem aumentar a produção, e outros também, que nem eu vi aqui em Candeias, uma empresa chamada Guajará Power, de castanha. Aí eu entrei no Instagram deles e fui ver que eles têm em Minas Gerais. Eles compram a castanha aqui na região, embalam ela. Aqui em Candeias estão mandando para Minas. É o começo. Até porque a Bahia produz castanha também. Doutor Marco Antônio, o nosso tempo está voando e eu tenho coisas que eu quero saber do senhor. Vamos lá. Vamos falar da Fazenda Pau d'Óleo? Vamos. Aqueles búfalos que vieram, um pequeno grupo, né, para fazer uma experiência, virou uma coisa agressiva ao meio ambiente, extrapolou as fronteiras de Rondônia, está invadindo o estado vizinho, tomando conta daquela região, digamos, do Pantanal rondoniense. O que o governo pretende fazer ou o que está fazendo em relação à Fazenda Pau d'Óleo? Nossa, é uma coisa muito complicada. Porque cada vez que a gente aponta para um rumo, tem alguém para dizer, assim não pode. Então, uns queriam que a gente fizesse turismo de abate. Paga-se muito bem, inclusive. $10 mil o tiro. Eu vejo com simpatia. Eu também. Um evento nacional, e um evento internacional, um nacional no primeiro semestre, internacional no segundo semestre. Alguns ligados a algumas ONGs de defesa dos animais não viram com bons olhos e muitos pesquisadores apontaram aquilo como uma crueldade e bateram muito. Isso eu estou falando do passado. Mas não é bem uma política que está se aplicando no abate do javali? Mas, não, e também ali a logística é um pouquinho complicada, né? Mas assim, teve esse problema. E também a questão sanitária. O Idaron aponta algumas questões que é interessante. Por ele ser um búfalo, um bubalino, né? Nós temos um problema sanitário. E aí queriam abater e doar a carne para escolas. Eu acho fantástico. Mas aí me perguntaram, é um animal selvagem, sem nenhuma vacinação, nenhum controle. E aí vem esse problema sanitários e
problemas ecoambientais que nós não vencemos ainda. E vou ser bem sincero, na minha gestão pensei já em trabalhar isso, mas outros problemas maiores, não vou dizer maiores. Mas não é possível você separar pequenas boiadas e fazer um controle de zoonose, estabelecer a qualidade da saúde antes de mandar para o abate? É um pouco complicado, muito mais naquela região. Mas é possível, não, é possível. Faz. Só que assim, eu tive outros problemas na secretaria e você tem que escolher, o mundo não é abraçado. Você escolhe prioridades, é a regra. Eu escolhi como algumas prioridades, como dizer, reintegração das áreas invadidas. Foi uma opção minha e da justiça, né? Eu escolhi um reequipamento da secretaria, escolhi cuidar de algumas comunidades, estou tentando melhorar a qualidade de vida e os produtos vendidos das comunidades. Então, acabou que ela foi para um plano secundário na minha gestão, não nego. É um problema sério, é um problema que alguém vai ter que debruçar, se eu ou se outro, em outro momento, vai ter que debruçar sobre esse problema, mas eu, no momento, eu estou com outras prioridades. E, realmente, ali, como é uma área protegida, é uma área que não tem um homem atacando, eu consigo aguentar, porque não tem nenhuma decisão judicial mandando abater o boi, mas tem decisão judicial mandando retirar a gente de área. E a prioridade é resguardar o meu CPF do meu governador, Coronel Marcos Rocha, e cumprir as decisões judiciais, porque não cumprimento de decisão judicial dá problema. Certo. Cumpro, mas estamos pensando, de vez em quando a gente vai revivendo, vendo uma melhor saída, mas esbarramos em muitos problemas, não é uma solução simples. Então vamos pular o bubalino, né? Está parecendo a Cracolândia, cada um chega, olha, quer resolver e diz, não, eu tenho outra prioridade, vamos deixar para frente. Ou pior, é tão feio o problema que vai passando, infelizmente. Vai passando. E a questão das áreas invadidas. Eu quero tecer uma consideração com o senhor e ouvir do senhor a sua percepção. Pois não. Invadidas, eu diria, em tese, porque eu, como jornalista, testemunhei muitas conversas e sei de muitas conversas, estimulado por entes públicos. Não, entra, tá, lá na frente a gente resolve, tá, principalmente nos adventos de campanhas políticas. Candidato, vereador, candidato a deputado, tal, lá, e muitas coisas foram resolvidas assim no passado, e outras foram deixando. Mas o Estado também se locupleta disso. Arrecada imposto, estimula a venda, o consumo. Aí agora chega e diz, olha, você é invasor, você não tem direito a nada, tantos dias passa aí, põe o boi no pescoço e vai embora. Você acha correto, justo? Vamos lá. Primeiramente, quem invade a área pública tem que saber que está com risco. Ah, mas o político prometeu, então cobra dele. Porque se ele prometeu, ele que cumpra. Todos que tentaram desafetar áreas, não houve até hoje no Brasil uma desafetação de área protegida com sucesso. Então, quem invade a área tem o risco. Tanto que a terra é muito mais barata que outras áreas. Isso é uma verdade. Sim, porque não tem documento, porque não tem documento e tem nenhuma, riscos. Só tem o primeiro motivo é risco. É. Então, a pessoa entrou sabendo do risco. Vamos lá. O Estado se locupleta? Houve produção, houve pagamento de impostos, houve geração de emprego nas urbes em razão disso. Porém, hoje em dia não comporta mais aceitar. Houve uma tentativa de desafetação da Reserva Extrativista de Jaci-Paraná. Foi um erro daquela Assembleia, da forma que foi feita. A SEDAM fez o estudo, localizou algumas áreas e disse, olha, essas áreas são públicas, não estão ainda ocupadas, vamos transformar ela em reserva e desafeta o Jaci. 1-1. Mais ou menos 1-1. Quando chegou na Assembleia, alguns deputados um pouco mais vorazes por voto decidiram aumentar a área desafetada e diminuir a afetada. E aí ficou 1-0. Claro que o MP não curtiu muito, entrou com a ação e declarou inconstitucional o que foi desafetado, mas não o que foi afetado. Então, resultado, nós aumentamos as reservas sem diminuir aquela. Foi um erro do Legislativo aquele ano. O governador não concorda com algumas criações, mas não tem que concordar ou discordar. Tem lei.
Jaci Paraná é uma reserva extrativista desde 1996. Quem está lá antes da criação tem direitos, inclusive de ser indenizado pela área. Mas quem entrou depois não tem. Agora o Estado abriu estradas. Estou discutindo judicialmente, graças a Deus eu sou muito tranquilo para falar. O Tribunal de Justiça vai decidir. MP e PG entrar com as ações que tinham que entrar e vão decidir, e eu vou cumprir o que a lei determinar. Eu só não concordo com uma criação de reserva, foi na forma com que foi, no caso das 9 reservas do Dr. Confúcio. Não discordo da criação de várias, mas uma eu não concordo, que é a Soldado da Borracha. Não acho que ali deveria ser liberado como produção aberta, mas no mínimo uma APA. A do Soldado da Borracha fica... Machadinho do Oeste. Machadinho não, Cujubim. Entre Cujubim e Porto Velho. Ali podia ser uma área de produção ambiental. De grandes conflitos. Né? O que acontece lá, houve a prisão de uma pessoa que havia grandes lotes lá dentro, muitos lotes, um nome bem conhecido do Estado, e aí, após ele segurava a área, digamos que com o uso de uma certa força, não dá para negar isso. Após a sua prisão, tudo foi desmatado lá dentro. Arrebentaram. E ali é um elo de ligação, um elo com várias áreas protegidas no entorno. Então, eu acredito que ali tinha que ser uma APA, uma área de produção ambiental. Permite área privada? Permite. Mas não permite qualquer tipo de atividade. Alguma permite boi, mas não permite soja, porque não permite pulverização, não permite o uso de vários defensivos agrícolas. Então você tem um limite ali de matamento, independente de quanto se matou, até 20%, porque é na área especial. Mas permite manejo, permite uma série de coisas. Bom, mas ela tem uma solução, tem uma alternativa? Temos que fazer estudos, que são muito caros, longos. Aí você esbarra no dinheiro, que é um problema, é caro. É contratar uma empresa externa ao Estado, de renome, para fazer um levantamento socioeconômico ambiental. Então, os três têm que apontar para esse rumo. O social, o econômico e o ambiental. No meu entendimento, do pouco que eu vi sobre o assunto, até porque não foi feito um estudo mais aprofundado, seria uma APA. Eu acho que é a melhor saída ali. Mas é um conflito grande hoje, somos muito pressionados do governo por essa área. E por que eu não concordo? Porque eu não concordo com ninguém invadir área pública, mas eu não concordo com o público invadir área privada. Ali tinham 1.500 lotes com escritura pública. Se justo ou injusto, discutisse a escritura antes. Mas se tem lotes escriturados, são privados. E o público não pode chegar a invadir e tomar a casa dos outros. Isso aconteceu no estado em vários pontos. Na região de Ariquemes, por exemplo, no município de Cacaulândia, o travessão B80, aquela gente, eu acompanhei eles sendo assentados no meio da floresta. Até aquilo um dia, de chegar uma estrada, essa coisa toda. Essa gente tomaram as terras dele. Não, isso aqui é com título. Títulos que foram entregues, inclusive, pelo presidente Figueiredo. Na minha opinião... Lá no Ouro Preto. Pode. Levar, as pessoas foram daqui lá pegar o título. Pode o Estado chegar na sua casa e falar, não é mais sua, agora é minha? Pode. Tem previsão legal. Mas tem regra. Mediante prévia e justa indenização. Então, quando você... Eu falo como advogado. Vamos lá, prévia, não é 1000 anos depois, não. Transformado em precatório. Não, é prévia. Prévia. Mas vamos lá, as pessoas também demoram a lutar pelos seus direitos. E o direito não socorre aos que dormem. Frase clássica. Você tem uma terra que vai ser transformada em reserva, você tem que brigar desde o começo. Soldado da Borracha, por que ninguém brigou? Infelizmente não brigaram. E agora? Não tinham conhecimento. Alguns ali achavam que ia dar conta de resolver na política. E o governador tentou de tudo para desfazer. O governador tentou de tudo para desfazer. Tanto que respondeu uma ação muito pesada junto ao Tribunal Eleitoral por um decreto que fez o governador Marcos Rocha.
Tentamos... Uma vez um promotor foi falar que aquela área nunca foi objeto de discussão quanto à sua criação. Desculpa o promotor, está mentindo. Pois, desde o primeiro dia, o Confúcio assinou o decreto e saiu do cargo. Daniel Pereira tentou revogar, a Assembleia tentou revogar e todo mundo tentou revogar. De lá para cá. Daniel tentou, Marcos Rocha tentou, as duas assembleias, as duas gestões, hoje na terceira, querem revogar e não conseguiram. Então, você me dizer que nunca houve discussão, conversa para boi dormir. Houve sim. Agora, entendeu-se que tem que ser uma estação ecológica, que é a mais restrita. Eu entendo que... O que houve foi a intransigência do Estado. Né? Intransigência. Eu ali, para mim, uma APA está hoje uma solução boa. Naquela época, o doutor Confúcio podia ter criado uma floresta estadual. Doutor, para a gente encerrar, e estas pessoas? O que o Estado pensa? Bom, com estas pessoas? Simplesmente tira com seus bois? Depende. Suas galinhas? Depende. As pessoas que estavam antes da criação da reserva é um caso. Depois certo. É outro. Então, soldado da borracha, quem tem título ou quem estava de justa posse antes da criação da reserva, na minha humilde opinião, deverá procurar a Secretaria e o Judiciário, vai acabar tendo que ir, para discutir a matéria. E eu entendo que deveriam ficar na área até final da discussão, opinião minha. Só o Judiciário vai decidir até, melhor. Porém, quem entrou depois não tem o que fazer. E ali tem um problema. Quando se criou a reserva, tinha pessoa que tinha o título. Muitos abandonaram aquela área. Por quê? A ideia deles era manejo. O invasor que veio na sequência desmatou tudo. E ele não era agricultor, não era pecuarista, ele era madeireiro. E o madeireiro não interessa, o madeireiro correto. Não interessa a mata abaixo. Porque a mata abaixo só desmatou uma vez. E 90% das árvores não tem valor econômico. Para ele interessa tirar aquelas poucas de valor econômico a cada 30 anos. Para eles não interessa mais, eles largaram mão. E aí o invasor veio. Aquele dono não interessa mais, ele não vai brigar pelaquela terra. Bom, e o invasor já veio depois de criada a reserva. E aí não tem o que fazer, eu entendo, eu como advogado. Nesse momento está acontecendo a desintrusão de uma reserva. Aconteceu, né? Do Parque Estadual Guajará-Mirim. Fizemos a desintrusão. Já concluiu? Já concluiu. Tiramos as pessoas, avisamos antes. Tinha quantas pessoas lá dentro? No dia da desintrusão, pouquíssimas. 20, acho que umas 40 famílias, 30 famílias. E foi tirado aproximadamente, que nós fizemos apreensão de 400 cabeças de boi. Pouca coisa. Muito foi tirado. Foi tirado mais de 2.000 cabeças. Autuado, quem tinha, tudo mais, mas quem pagou para ver... Que finalidade teve essas boiadas? Essas apreendidas, nós fizemos a doação para uma instituição sem fins lucrativos, que foi a Faculdade Católica, para ela reverter em projetos ambientais. Nós não tínhamos, naquele momento, não, até hoje não temos, como ficar com esse boi e deixar ele lá estava me custando a alma da secretaria, por guarnição que eu tinha que manter. Porque no momento que eu apreendo, eu tenho que manter o boi. Começou a haver riscos do morte de animais, tal, eu preferi fazer a doação e tirar esse problema das minhas costas. Fizemos a doação dela. E falo, não entre de volta, vai sair. Nós temos agora a próxima reserva que vai dar problema, Estação Ecológica Samuel. Foi criada a Estação Ecológica, comprada a área pela usina de Samuel. Tem uma vila, né? Não, a vila de Samuel está fora da estação. Está fora? Fora. Criaram uma área, compraram para compensar ambientalmente a usina de Samuel. Para ser uma estação ecológica. É o mais restrito forma de proteção. Só se pode entrar pesquisador previamente autorizado. É só para isso. Só pesquisa, mais nada. E ela foi criada para isso, no final dos anos 80. E agora, em 2020, foi invadida. Não tem o que fazer. A justiça já determinou. Agora é questão de como vamos cumprir a lei, a determinação. A área que o senhor representa, doutor, tem um leque enorme de coisas para a gente conversar. Se você me der aqui 5 horas, vai ser pouco. Não dá tempo. Mas eu vou lhe perguntar a última coisa, nosso tempo está extrapolando já até. Que legado o senhor e o governador Marco Rocha deixam nessa área ambiental daqui a 2 anos? Daqui a 1 ano e meio. Deixo uma sedã mais estruturada. Fizemos o nosso geoportal, que é uma grande marca do nosso governo. A transparência da gestão ambiental para todos, para o mundo.
Estou fazendo a reforma dos prédios, do prédio da Sedan, compra de equipamentos, compra de computadores, fiz compra de 400 computadores novos, de ponta, para durarem de média 10 anos. E a qualidade do quadro de pessoal para utilizar essas tecnologias? Temos hoje, não estou conseguindo fazer concurso público porque o Estado está no limite que a lei determina. Nós passamos do limite prudencial, nós já estamos no limite que não deve mais ser extrapolado. Infelizmente estamos nesse limite, mas quero fazer alguns chamamentos. Eu fiz um chamamento de pesquisadores, o chamado CAFIX, pela FAPERO. 22 pesquisadores para dentro da Sedan. Manterei esse programa, foi a primeira vez que uma Secretaria de Meio Ambiente do Brasil coloca pesquisadores, mestres e doutores dentro da Secretaria. É um legado nosso, reequipamento, farei concursos temporários, aqueles chamados temporários, 2 anos por mais 2, e pretendo deixar o caminho pavimentado se não fizer o concurso público. Porque às vezes acontece do Estado ter um aumento de receitas e me permitir. Se me permitir, estará pavimentado o caminho, realizarei. Se não, deixo pronto para que o sucessor faça o chamamento do quadro. Já tem ou o senhor e o governador Marco Rocha deixarão uma política pública de uso dessas áreas de reserva? Com que finalidade, estamos que fazendo, utilidade? cada uma conforme a lei determina. A nossa ideia é manejo florestal aonde permite, florestas estaduais, turismo nos parques, que é onde a lei determina, que permite, não determina, permite. E nas áreas que não tem, na estação ecológica não tem o que fazer, é proteção só e acabou. Mas nas que permitem, eu quero aumentar o manejo florestal das florestas estaduais. Para isso estamos realizando o georreferenciamento das áreas, queremos entregar a cartografia do estado de Rondônia, não vai ser na minha gestão, pelo tempo que ela vai ser feita, não quero entregar as carta-imagens completas e os computadores para processar a imagem. Mas ele vai ser feito numa segunda gestão, porque ele vai demorar de 4 a 6 anos. Não há mais tempo. Mas eu deixo o caminho andado, boa parte do dinheiro já empenhado para isso, para que essa grande cartografia, muito importante, seja, num futuro, realizada pelo próximo governo. E pretendo deixar a Secretaria muito mais ágil. Eu consegui uma reestruturação de CDS lá dentro, onde recriei coordenadorias, reestruturei a Secretaria, e eu acho que ela dura mais 3 ou 5 anos com aquela estrutura. Eu vi aqui umas coordenações muito voltadas para a área tecnológica e ambiental. Uma delas, floresta plantada. Que floresta plantada não é reflorestamento, por amor de Deus, sem essa confusão. Reflorestamento é uma coisa, floresta plantada é plantar madeira para venda. Isso está sendo feito muito bem feito, fabulosamente feito, em Vilhena. Vou dar o nome do grande investidor, Moacir Croceta. Ele está investindo em pinos e ele está tirando já resina, árvore com 8 anos de plantada, 6 a 8 da resina até 25 anos, lá se corta e replanta. No Machadinho tem um grande plantador de castanha, né? Mas aí castanha é imune a corte. No caso, eu estou falando plantar madeira para colheita de madeira. Sim. Castanha não pode. Castanha você planta para ter castanha. Não, esse planta para ter a castanha. Aí a exploração da castanha, floresta plantada, você imagina o seguinte, Sim. que eu leve a castanheira para uma área onde ela não é protegida, fora da Amazônia, e planto. Confúcio já defendia isso durante o mandato dele. Defendia. A ocupação dessas áreas de Vilhena, áreas consideradas de você... baixa qualidade, Não, areião. não é só isso, não. Você tem a floresta plantada, às vezes, em áreas que nem você faz uma cerca viva. No lugar de fazer a cerca como a gente conhece, você planta árvores, a partir de uma certa altura, você passa o arame na árvore. E ela vai crescer. Quando ela chegar numa altura lá, com 10, 12 anos, você corta ela e aí refaz cerca e replanta. Você vai plantando madeira. Quem não plantar não vai ter. Estou também fazendo um projeto de recuperação de nascentes em espigão, cerejeiras, pimenta, cacoal. Quero deixar o legado da recuperação das nascentes. Esse é um outro assunto que eu queria tratar, mas não dá mais tempo. Estamos fazendo, mas vamos lá. Acho que lá na frente eu vou lhe convidar de novo, se eu voltar, para a gente... Me chama quantas vezes quiser. Tratar daquilo que hoje ficou à parte, né? Pastor, foi um prazer conhecer o senhor, foi um prazer conversar com o senhor. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, dessa prosa, com informações importantes que foi passada aqui pelo doutor Antônio Marcos Lagos,
um advogado voltado para essa questão ambiental. Era tão raro advogados que entendesse da área ambiental nos anos 90. Né? Hoje é raro. Quando eu fui presidente do ITERON, né, eu tinha uma advogada conosco, a doutora Regina, foi procuradora do Estado, foi procuradora-geral até depois, e eu dizia, doutora, estuda a área ambiental, precisamos de gente nessa área. E ela se voltou para isso e fez nome e fez carreira. O direito ambiental é muito novo. Nós vamos pensar que o direito penal os pecados originários são todos crimes. Não roubarás, não matarás. Desde que o homem é homem, tem o direito penal. O civil, desde que começou as relações comerciais, mas se intensifica em Roma. O direito ambiental, a primeira discussão é nos anos 60, final dos anos 60, 68, salvo engano. E o primeiro grande congresso, grande evento de meio ambiente é em 1992, no Rio de Janeiro, a Eco 92. Então, é óbvio, é natural que os pensamentos em direito ambiental comecem a florear daqui para frente, pela sua juventude. Doutor, muito obrigado. Sua mensagem final para o nosso ouvinte, nosso leitor, telespectador, nossa audiência. Meu amigo, muito obrigado. A toda a população que está ouvindo, eu peço, vamos respeitar as leis ambientais, vamos cumprir o que determina a lei. Porque, com certeza, a natureza agradece, o desenvolvimento agradece e o ser humano agradece. Porque, sem respeitar o meio ambiente, o nosso mundo não vai ser bom. Então, vamos respeitar. Por favor, não façam queimadas agora na seca que se avizinha. Teremos um longo período de estiagem. Não façam queimadas. Não queime o lixo, não queime nada. Faça da forma correta. Respeite você, respeite os seus amigos, os seus parentes. Lembrando, nós saímos de uma pandemia de doença respiratória que não acabou. Ela diminuiu, pelo menos não acabou. Uma queimada pode internar ou até matar o teu amigo. Então, por favor, não faça queimadas. Vamos respeitar o meio ambiente e vamos viver com mais qualidade de vida. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você em mais essa edição do nosso podcast Sem Papas na Língua. Espero vê-lo na próxima edição. Fiquem com Deus. Até a próxima.